Oi, boa noite. Boa noite, Robson. Tudo bem? Beleza? Vê se o som tá bom, porque eu tô com outro notebook. Mas acho que deve estar. Boa noite, Maria Esther, Luciana, Fátima, Leni. Amanda. Boa noite. O som tá bom, obrigado. Só mais uns minutinhos, a gente já inicia, tá? Boa noite, mais uns minutinhos. A gente inicia, tá bom?
Mais 2 minutinhos. Boa noite para quem entrou agora. Só aguardando mais uns 2 minutinhos para a gente poder iniciar. Vamos aproveitando a música, já indo sintonizando com os amigos espirituais. Ainda falta um minutinho para a gente começar, para a gente poder serenando o pensamento, serenando o coração. Porque a partir do que entramos na live, a equipe espiritual já está nos tratando, nos amparando, nos sustentando. Que a gente possa confiar na equipe espiritual, nos mentores espirituais. Podemos iniciar. 19 horas já, no meu relógio aqui. Então, que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e o nosso coração, nos mantendo tranquilos, confiantes na espiritualidade, nos mentores espirituais, que nesse momento já estão nos amparando, nos sustentando, já estão nos reequilibrando. Eles nos ajudaram a estarmos aqui para que possamos efetuar as reflexões do Evangelho de hoje, dos ensinamentos do Cristo, e que esses ensinamentos possamos refletir em nossa intimidade, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e nos tornarmos espíritos melhores. Obrigado, queridos amigos espirituais, obrigado, queridos mentores, em especial da nossa casa Irmã Francisca, que tanto nos ampara, que nos sustenta, que nos dá essa oportunidade de trabalho. E confiantes no nosso querido Mestre Jesus e em Deus nosso Pai. Fiquem conosco, agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo tema da semana passada, que é no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola das festas de núpcias, itens 1 e 2. Então, semana passada a gente leu um trecho do item 1, agora nós vamos concluir. E também nós lemos até o quinto, até o quarto parágrafo. Tá? E isso. E aí, a partir do quinto, nós vamos ler até o final do item 2, tá bom? Então, eu vou baixar só um pouquinho o som aqui para não atrapalhar. Deixa só de fundinho. Então, no item 1, nós vamos retomar lá na palavra então, que fica depois, e pôs fogo à sua cidade. Então, assim, diz assim: então, disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons,
e ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus. Só para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre essa parábola, né? Então, quando Jesus disse aqui, né, o banquete nupcial seria a comunhão entre os dois planos da vida, material e espiritual. O reino dos céus, quando ele fala também, seria a vida celestial, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito do lado de lá, né? E vamos dizer assim, a nossa vida principal, que a gente vem aqui para a Terra como um aprendizado. O jantar, né, e as iguarias são os ensinos espirituais que nos fortalecem, né, que fortalecem o espírito. Os primeiros convidados foram os hebreus, por ser um povo monoteísta, então ele foi o escolhido, né, por Deus. Os últimos convidados são os povos pagãos, né, os idólatras e assim por diante, que no fundo somos nós hoje, né, na interpretação, trazendo para os dias de hoje. Nós somos os últimos convidados. A túnica nupcial, que é a nossa veste espiritual, né, que é a pureza de coração e o nosso alinhamento com as leis divinas. Os servos, quando ele cita na parábola, são os apóstolos, discípulos, profetas, missionários, esses são os servos. O rei é Deus. O filho é Jesus. Então, as bodas do filho, né? Então, a chegada do evangelho à terra. Então, Jesus vivenciou as leis divinas como exemplo e ele é o nosso modelo. Então, para a gente poder entender bem a parábola, né, do que Jesus nos quis ensinar. E aí nós vamos agora lá para o quinto parágrafo do item 2, que começa lá. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas, idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar no paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções. Dividida pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-lo à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados
que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que esses, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então a gente precisa entender o que é esse chamamento. A gente já comentou na semana passada, né? Do chamamento e também o escolhido, né? Então o chamamento seria, né? Deus nos chama a todo momento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, chamando para que a gente coloque em prática aquilo que a gente já aprendeu e estruture os sentimentos em nós, os sentimentos bons, para que a gente consiga ser o escolhido. E no caso, o escolhido é aquele que verdadeiramente se trabalha na sua intimidade. Então aqui, ó, a gente vai trazer alguns trechos de alguns livros para a gente poder complementar o entendimento aqui. Então, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ele diz o seguinte: quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente, tentando alcançar o objetivo que tem em mente. E esse se pode aplicar ao conceito de Jesus, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o que é esse trabalho íntimo, né, que ele fala, a questão do escolhido? Esse trabalho é a transformação interior, não é externo. Por isso que a nossa evolução ela é individual, ela é única. É de cada um. Então, a nossa evolução e a questão da nossa transformação íntima, de alinhamento com as leis divinas, é a nossa relação com Deus, direta. E ela é única. E ele continua assim: em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral. Então, aquele que consegue vencer as suas dificuldades, as suas mazelas, aquilo que a gente traz para ser trabalhado na encarnação. Entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. E assim, quando a gente conquista verdadeiramente isso, traz uma paz de espírito para nós. É o que ele está dizendo aqui. Traz uma alegria, um contentamento. É uma alegria diferente. É uma alegria permanente, conquistada. Porque ela se torna um sentimento estruturado. Então, quando eu trabalho a minha dificuldade e venço ela, no lugar dela eu construo uma qualidade, uma virtude. E isso se torna um sentimento. Então, quando essa disposição se estabelece e passa a governar o destino do ser, desaparecem as ambições do triunfo externo. O que ele está falando é íntimo. Então, tudo que acontece em volta não afeta em nada. Quando você tem esse sentimento estruturado, né, então é o caso de Jesus, por exemplo, ele podia estar onde ele quisesse, que a alegria dele era íntima, tá? E
poderia se mudar os fatores externos e tudo, mas a serenidade e a paz era constante. Então isso é conquista do Espírito, então foi conquista de Jesus. Então nós também temos que conquistar isso, porque o Jesus é o modelo nosso, ele veio nos ensinar de como fazer. E como é que ele ensinou? Dando o exemplo. E aí a gente recebe o Evangelho, né, que são os ensinamentos do Cristo, e aí a doutrina espírita nos traz um esclarecimento ainda maior do Evangelho, para a gente poder compreender e ficar mais fácil. Porque a gente é meio teimosinho, já faz muitas encarnações que a gente está nessa batalha aí, né? Muitas vezes passando encarnações aí, vamos dizer assim, dormindo, deixando, né, o tempo passar e sem tomar nenhuma atitude. Só que os tempos são chegados. O que esses tempos são chegados? É a evolução do planeta Terra. Então, deixando de ser provas e expiações para uma condição de regeneração. E a gente precisa estar apto para isso. Então, se a gente não estiver apto, a gente não retorna para cá. Quando reencarnar de novo, a gente vai para outro lugar. Na mesma condição de provas e expiações. Ou até mesmo no planeta primitivo. Não que a gente esteja regredindo, mas a gente vai colaborar muito lá. No planeta primitivo, porque a gente já tem um avanço. Mas isso é escolha. Então, eu preciso escolher estar nessa festa. E eu preciso escolher me vestir com essa veste nupcial. É escolha. Eu tenho livre-arbítrio para isso. E aí, no livro O Espírito da Verdade, que são autores diversos do Chico, do Valdo Vieira, na lição 98, chamada escolha, né, que Emmanuel se refere. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão, serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas, se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Nos esclarece que somos chamados na hora certa pela divindade, mas que a escolha é nossa. Então, se nós estamos sendo chamados a desafios, a experiências, para que possamos nos ser trabalhados, é porque estamos preparados para ser chamados. Porém, se a gente vai ser escolhido, também é uma escolha nossa. Eu preciso escolher me alinhar com as leis divinas. Já exercer o esforço desse trabalho. Não é um trabalho simples. A gente não pode se iludir com isso, que não é uma coisa tão simples. Quando a gente se descobre verdadeiramente, quando a gente traz a dificuldade nossa, não é fácil a gente encarar de frente, mas se ela veio, se veio a oportunidade, é porque a gente está preparado, é porque você está preparado para se trabalhar. E o que nos impede muito nesse trabalho é o materialismo, né? O apego ao materialismo, às coisas materiais. E as coisas materiais não é... Aqui não estamos falando de objetos, de posses, não isso. Nós estamos falando aqui das coisas materiais, que são as nossas más paixões. Que isso que nos atravanca na nossa evolução, no nosso caminhar. E assim, a evolução, ela não dá salto. Por isso que a gente precisa reencarnar várias vezes. E Jesus nos avisou disso, né? Que para a gente conquistar ou chegar ao reino dos céus, a gente precisava nascer de novo. E então Jesus já deu essa dica para nós. Olha, vai se transformar numa encarnação, é um processo. Então muitos de nós já tivemos muitas oportunidades que desperdiçamos.
Por isso que a gente ainda está na condição de provas e expiações, ainda não vestimos a veste nupcial. Então nós precisamos fazer esse trabalho. Para quê? Para que eu consiga dar sequência nesse trabalho, e voltando para uma condição de regeneração, que é uma condição de trabalho ainda árduo, não é simples, porém é uma condição, vamos dizer assim, mais fácil ou menos difícil, né? Acho que a palavra melhor é menos difícil, porque na condição de regeneração a gente vai estar realmente muito forte nesse trabalho íntimo, realmente focado nisso, e as coisas materiais a gente vai começar a deixar de lado. E o mal, ele vai continuar existindo, mas não o mal intencional na condição de regeneração do planeta, mas o mal por equívoco mesmo, tá? E nós vamos ter uma condição do planeta de maior fraternidade, de maior solidariedade. Então por isso que vai ser menos difícil, porque nós vamos ter mais auxílio, não só dos amigos espirituais, né, mas também dos encarnados. Nós vamos ter uma condição, uma união maior. E nós estamos tendo uma prova coletiva agora, que é essa pandemia. Então, eu preciso refletir de como eu estou agindo sobre essa experiência. O que eu estou construindo com ela, o que eu estou trabalhando na minha intimidade, o que ela está mexendo, o que ela está trazendo para fora. Esse trabalho, ele é íntimo, individual. Apesar da pandemia ser coletiva, é um trabalho individual. Mesmo que a gente está fechado, a grande maioria de nós, em nossos lares, junto dos familiares, mas esse trabalho é íntimo, é único. É você com Deus. É que nós temos um compromisso com os espíritos que estão conosco, e eles é a mesma coisa com nós, né? Esse compromisso, então a gente já tem um vínculo, ou de, vamos dizer assim, de empatia, de afinidade, ou até mesmo um vínculo por desafeto, porque a gente se mantém ligado, tanto quando a gente ama, mas também quando a gente odeia, também a gente mantém ligado. Por isso que existem os processos obsessivos, aí que a gente não vai entrar nesse mérito, mas o próprio ódio, o não perdão, né, eles nos mantém ligados com aquele espírito ou com aquele irmão que nós temos esse desafeto. Então, enquanto a gente não resolver isso, a gente não consegue seguir em frente. Até segue, mas a gente tem que voltar para resolver, caso a gente não dê conta nesse momento. Então, por isso que é importante a gente se reconciliar com todos os nossos, entre aspas, adversários, que são os nossos irmãos. Simplesmente a gente está passando só por um momento de separação, entre aspas, mas de ligação vibratória. Porque quando eu não perdoo, e ele também não, há ligação de qualquer jeito vibratória. Ok? E aí, eu sinto que eu estou sendo chamado, eu sinto esse chamado de Deus. E aí, qual que é a minha escolha? Se eu sinto esse chamado, qual que é a minha escolha? Eu preciso fazer a minha escolha. Não dá para servir a Deus e a mamon. Não dá para servir a Deus e a materialidade. Ou a gente serve a Deus, que é o alinhamento com as leis divinas e as construções das virtudes e dos sentimentos bons, ou a gente continua no materialismo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o materialismo que está falando aqui, né, que é na lição do Evangelho que traz figurativo como mamon, é a questão, né, das nossas dificuldades, dos nossos, vamos dizer, das nossas má paixões.
né, que são ciúme, inveja, arrogância, prepotência, né, e assim por diante, vaidade, e assim por diante. Cada um tem aquela que está pegando mais, aquela que se trouxe para ser trabalhada. Então, a gente precisa prestar atenção quais nas experiências da vida, no nosso dia a dia, aonde está mexendo com nós. Aonde que está me desequilibrando? O que me desequilibra? Ou quem me desequilibra e por quê? Qual é a característica desse espírito que está me desequilibrando? Encarnado? Não estou falando de encarnado aqui. Então eu preciso prestar atenção em mim. O que acontece conosco? A gente meio que não pensa, não para pensar, para refletir. Vai levando a vida. E nós não estamos mais nessa fase de levar a vida. Nós precisamos trazer a encarnação nossa consciente, de uma forma consciente, tomando decisões, fazendo escolhas e fazendo as escolhas e sabendo das consequências, tanto boas como ruins. Mas precisamos ter essa responsabilidade. Não dá mais para a gente fugir dela, porque os tempos são chegados. E aí, para a gente poder refletir também, eu trago as dificuldades, mas eu trago assim, né? Nós trazemos no máximo aí, vamos dizer, 2. Normalmente predomina uma, mas no máximo 2. Olhe lá, 3. Não dá conta trazer 3. 2, né? A gente até tenta dar conta. Se a gente conseguir dar conta de uma, já está ótimo. Então, assim, a gente traz uma dificuldade. Vamos focar em uma dificuldade mais predominante. Só que Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso conosco, tão amoroso, que Ele nos deixa trazer todas as nossas potencialidades, tudo que a gente já construiu de bom. Então, olha que interessante a bondade de Deus. A gente traz uma dificuldade que é aquela que está predominando mais, que está nos incomodando mais no plano espiritual, e a gente quer avançar e ela está tá travando esse avanço nosso, e aí eu volto para cá, reencarno, para trabalhar essa dificuldade. E aí eu trago todas as construções que eu já tenho, todas. E todos nós temos construções, né? E muitos, vou citar algumas: responsabilidade, construções às vezes no trabalho, no servir, e assim por diante. Que são habilidades, nós temos habilidades, essas potencialidades. E aí, o que eu faço com elas? Eu uso essas habilidades nesse processo de transformação, porque se eu trouxe, é porque ela serve para alguma coisa. É o que ela vai me estruturar, que vai me ajudar a nortear, vai me dar subsídio e suporte para que eu possa trabalhar a minha dificuldade. Então, eu preciso ter conhecimento dessas habilidades que eu tenho. E todos nós temos, com certeza. Já temos habilidades. Nós não temos ainda as virtudes estruturadas, mas temos essas habilidades, que é vamos dizer assim, um meio que nos ajuda, que nos estrutura para que a gente possa dar conta de trabalhar a dificuldade, né? E aí eu sou capaz de usar essas habilidades em benefício do próximo. Então, porque assim, qual que foi o exemplo de Jesus?
o maior exemplo. O maior exemplo de Jesus foi servir. Jesus serviu desde o nascimento. E nos serve até hoje. Porque Ele que está no nosso leme, Ele que está nos conduzindo. Está conduzindo a terra. Porque Ele é o nosso governador. Ele é o Espírito crístico responsável pelo planeta Terra. E nós achamos que está tudo desgovernado, né? Pandemia, né? As coisas da política, os relacionamentos, as dificuldades materiais, vamos dizer assim, as diferenças. Está tudo certo. Não tem nada errado. Tudo o que nós vivenciamos são consequências de desalinhos das leis divinas. Mas o Cristo nos norteia e nos dá toda essa estrutura do planeta, inclusive vibratória, para que nós possamos nos realinharmos. Só que isso é escolha. Eu tenho a liberdade de escolha. Então, isso precisa ficar claro para mim. E aí eu preciso ver o que eu estou escolhendo na minha encarnação. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? E quando eu faço uma escolha infeliz, que quando ele fala a questão lá do choro e ranger de dentes, eu consigo reconhecer isso, e aí eu travo essa batalha dentro de mim, para que eu possa modificar, para que eu possa fazer diferente, me realinhar, e aí me realinhando eu me transformo, e aí eu construo, começo a construir os sentimentos bons em mim, as virtudes. É escolha. E isso é único, isso é de cada um. E a gente precisa tomar uma decisão do que a gente quer. Aí quando a gente toma uma decisão firme, a gente consegue traçar um plano para isso. E é um plano, um planejamento. É a mesma coisa que a gente planejar algo para a gente comprar uma casa própria, um carro, o que for, qualquer outro planejamento. A nossa encarnação também precisa ser planejada. Ela foi planejada na espiritualidade, mas a execução dela aqui também eu preciso planejar, né? Os caminhos que me aparecem, as experiências, as oportunidades, de como eu coloco isso no trilho. E me alinho com o meu planejamento reencarnatório, que é nada mais, nada menos do que alinhar com a lei divina. E trabalhar as minhas dificuldades. Então, isso é individual. É escolha de cada um. Então, é importante para todos nós termos essa percepção. Né? E aí, isso eu queria trazer para vocês também, que eu acho que vai de encontro com essa lição, que está no prefácio do Evangelho. Não sei se vocês já se atentaram a fazer a leitura do prefácio, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. Então ele nos traz da seguinte forma: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a face da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem,
Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e um hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que interessante, né? Isso está no prefácio do Evangelho. É o convite do Cristo. É o convite do Cristo a pedido de Deus. E aí os tempos são marcados, né, por Deus, que são chegados, dizendo de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Olha, o que nós estamos passando? Já começou esses grandes acontecimentos. Olha o movimento na questão também do racismo. Já há esse movimento. Claro que ainda não de uma forma tão organizada, porque nós estamos começando a fazer. Mas nós vamos sentir que a mudança já começou. Não é um processo rápido, é um processo lento, que já começou com a vinda do Cristo, lá atrás, quando ele trouxe o Evangelho. Aí nós perdemos um tempão, aí estamos tentando retomar agora de novo. Então assim, precisa estar claro para nós esse momento. E esse momento é decisivo, né? E estamos sendo chamados para sermos os trabalhadores da última hora. O que é ser trabalhador da última hora? É o trabalho íntimo. Nós não podemos confundir que trabalhador da última hora, que nós vamos ter que sair pregando ou fazendo outras coisas. Claro, isso é importante, isso também é um trabalho, mas é um trabalho para que a gente se reequilibre, que a gente receba as energias, que a gente se trabalhe. Mas o trabalho verdadeiro é o trabalho na nossa intimidade, de transformação. Isso que é ser um trabalhador da última hora. Isso precisa estar claro para nós. O que é ser um trabalhador da última hora? O cumprimento da lei de amor, de justiça e caridade. Então eu preciso ir lá no Livro dos Espíritos, estudar o que é lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Porque é o que eu preciso fazer. Esse é o momento. É a nossa era, a era do Espírito. É das coisas espirituais. A inteligência a gente já tem o suficiente para ela. O momento é de trabalho na construção de sentimentos. E eu faço isso vivenciando as experiências nos meus relacionamentos. Relacionando com as outras pessoas, com o outro, com os nossos irmãos. Porque ninguém consegue progredir moralmente sem o outro. Não tem como. Então eu preciso estar ciente disso. Eu preciso estar com a minha encarnação nas minhas mãos, de uma forma consciente. Porque é escolha. Eu estou sendo chamado e eu tenho a escolha. Se eu quero ser escolhido ou não. Se eu escolher não ser escolhido, está tudo certo. Deus vai continuar te amando. Só que tem, vamos dizer assim, consequências. Toda escolha tem uma consequência. E aí eu não posso reclamar depois, ou a hora que eu estiver no choro, que é o que traz. O que é esse choro, Ranger de Mendes? É a dor moral. É a dor moral.
é pior do que uma dor física para nós espíritos. É a dor moral. Por isso que eu preciso trabalhar. Por isso que eu preciso mudar a minha postura. Não dá mais para adiar isso. Não dá mais eu dizer que eu conheço Cristo e não seguir os seus ensinamentos. Eu agravo ainda mais a minha situação dessa forma. Agora, claro, nada de desespero, nada de culpa. Não é isso que os Espíritos nos trazem. Pelo contrário, ele traz para a gente se alertar, para a gente acordar e começar a se mexer. Porque todo movimento que a gente faz, a gente vai levar. Isso continua. Desencarna, o corpo fica, mas nós continuamos. O processo continua. Então tudo que eu fizer agora, eu ganho tempo. Eu acelero o passo. E aí quando eu desencarnar numa condição melhor do que eu vim. Porque muitas encarnações a gente voltou exatamente igual. Não mudou em nada. Perdeu a encarnação. Eu preciso aproveitá-la agora. E nós já temos esclarecimento para isso. Nós já temos conhecimento, temos construções para isso, temos inteligência para isso, para vencer. A maior alegria, né, nossa vai ser quando a gente desencarnar e olhar a nossa encarnação e dizer, olha, consegui, passei por aquela prova. Apesar de difícil, sofri, fui teimoso, mas eu passei. Essa vai ser a nossa maior alegria. E a nossa maior tristeza vai ser olhar e ver, perdi meu tempo. Não aproveitei. Porque a encarnação é sagrada para nós. É uma oportunidade sagrada de Deus para conosco. Porque ela é muito grande. Nós não temos noção do significado de uma encarnação. Porque se nós tivéssemos noção, o valor seria outro. Nós estaríamos valorizando. Estarmos cada minuto aqui. E cada minuto que nós estamos aqui é importante. Cada pensamento que eu emito, cada ação que eu faço, cada palavra que eu digo. Tudo é importante. É muito importante. É extremamente importante. Porque é o que nos faz avançar. Avançar para quê? Né? Para que avançar? Para ser feliz, verdadeiramente. Não essa ilusão da matéria. Porque essa felicidade que nós temos aqui é passageira. É pueril, vai embora. É muito rápido. Eu preciso conquistar a verdadeira felicidade. E a única forma é através de Jesus. E aqui não estamos falando de fanatismo religioso, nada disso. Nós estamos falando aqui de Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia. Não dá mais para a gente dizer que nós estamos longe de Jesus. Nós podemos estar longe de virtudes igual a Jesus, das virtudes. Mas não estamos longe de Jesus. Jesus está junto conosco. Tem uma ideia da dimensão de que é esse Espírito, Jesus? Ele é governador, ele governa o nosso planeta. Não é só na esfera material aqui encarnado. É toda a psicosfera da Terra. A população espiritual da psicosfera da Terra é 4 vezes maior do que a população da Terra. Todos nós estamos ligados no Cristo, sem nenhuma exceção. A amplitude vibratória do Cristo é muito extensa, é muito grande. E nós duvidamos disso. Nós cristãos duvidamos do Cristo.
podemos duvidar mais. Não dá, nós já perdemos muito tempo. O Cristo veio há 2000 anos atrás. E nós estamos 2000 anos perdendo tempo. E Ele está conosco. É só a gente querer. É só a gente abrir esse espaço para a gente sentir Ele. Para Ele sentir, a gente sentir Ele na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Porque quando eu me alinho, quando eu faço algo alinhado com Deus, alinhado às leis divinas, eu estou conectado com o Cristo e automaticamente com Deus. Porque o Cristo foi enviado por Deus. Olha a grandeza desse Espírito. Jesus Cristo, enviado por Deus, Senhor do Universo. Para quê? Para ser o nosso modelo e guia. Quando a gente fala, Jesus veio para nos salvar. O que é nos salvar? O salvamento é a nossa educação, o nosso aprendizado em relação às leis divinas. Que a gente possa refletir durante toda essa semana, né? Porque essa lição aqui é extremamente importante a gente compreender. Porque o chamamento é o tempo todo, é no nosso dia a dia, é nas coisas cotidianas. É o chamamento para a gente colocar em prática aquilo que a gente já sabe. E aí a questão do escolhido é esse trabalho, porque quanto mais eu me alinho, quanto mais eu me melhoro, quanto mais eu me transformo, eu melhoro a minha veste espiritual. E aí eu vou ter condições de ser feliz, mais feliz. Porque a gente também é feliz, vamos dizer assim, de certo modo. Se a gente olhar como espírito. Não como encarnado aqui, como homem. Como espírito. Porque se eu me olhar como espírito, eu devo estar feliz por estar tendo essa oportunidade de trabalho. Por essa oportunidade de estar reencarnado. Aí eu valorizo esse momento. Então, que a gente possa refletir durante essa semana. A próxima lição, que é a sequência, é a porta estreita. Então nós vamos entender como é que vamos passar nessa portinha estreita aí. Né? Porque a porta larga é fácil, é um materialismo. E a porta estreita, como é que a gente vai fazer? Então, se vocês puderem já até ir lendo esse item, né, para já ir refletindo e tal, porque isso tudo ajuda nesse momento. Ok? Porque aqui é um trabalho que a gente está amparado pela espiritualidade para que a gente possa acessar a nossa intimidade e nos trabalharmos, refletirmos. Então esse momento aqui é importante, porque todos nós nos sustentamos para isso. Tá bom? Então vamos para a nossa vibrações e prece. Eu vou aumentar só um pouquinho a música aqui. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, pedindo, eu vou pedindo para os trabalhadores, os médios passistas, que nesse momento, alguns podem estar na nossa live, outros neste horário estão preparados para dar o passe espiritual. Possamos confiar na espiritualidade, nos mentores espirituais, nos amigos espirituais que vêm nos socorrer, que vêm trazer o equilíbrio, a paz, a serenidade em nossos corações, em nossos pensamentos, que possamos receber essas energias, fazer bom uso delas, que possamos compartilhar em nosso lar com os nossos entes queridos,
os nossos amigos, aqueles que estão no trabalho, também possam compartilhar com todos os companheiros, que onde passarmos, que os nossos irmãos, que as pessoas possam sentir a nossa melhor vibração, trazendo equilíbrio para o ambiente. Não estamos sozinhos, estamos com o nosso mentor espiritual sempre, que nunca nos abandona. Estamos ligados ao coração do Cristo, que nunca nos abandona. Aos grandes espíritos das falanges do bem, que são ligadas ao trabalho do Cristo, também nos vela por nós, em todos os momentos, que possamos ter a confiança e a fé que tudo está certo, que tudo está dentro de um planejamento, para que possamos vivenciar experiências e nos transformarmos, construindo sentimentos bons, sentimentos nobres, sentimentos de humildade, de paciência, de calma, de pureza, sentimentos de justiça divina, sentimentos de carinho, de afeto e de amor. Recebemos tanto nesse momento que possamos agora doar um pouquinho de nós, das nossas melhores vibrações, a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que os amigos espirituais possam levar as nossas energias aonde for necessário, que possamos sentir a alegria de servir o Cristo nesse momento. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, por estarem conosco. Obrigada, querido Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos, pelo seu amor conosco, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Obrigada, querido Pai, pelo seu grande amor, que nos dá essa grande oportunidade da reencarnação. Obrigado, Pai. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, queridos amigos. Tenham uma boa noite e boas reflexões. Fique com Deus.